Adrian Toomes, o abutre, domina os céus de Nova York com um silêncio mortal, transformando a metrópole em seu território de caça privado. Para Peter Parker, capturá-lo não é apenas uma questão de justiça, mas de sobrevivência financeira. Após uma derrota humilhante que quase o afoga no vazio, o Homem-Aranha deve usar sua genialidade científica para derrubar o abutre de aço e provar que o céu tem um novo dono. Capítulo 1. As Asas da Rapina, Parte 1. Lá no alto, onde as correntes térmicas ascendentes de Nova York, geradas pelo calor do asfalto e pelo pulsar das máquinas, se chocam com o frio cortante e rarefeito da estratosfera urbana, iniciou-se o voo do predador. Adrian Toomes, naquela altitude onde o mundo abaixo se torna um emaranhado de luzes distantes, não era mais o homem idoso, de ombros curvados e intelecto subestimado pela sociedade. Ele havia se transformado em uma extensão orgânica do próprio ar. O arnês eletromagnético, firmemente acoplado às suas costas e integrado à sua espinha dorsal através de tiras de couro e metal, não era apenas uma peça de engenharia audaciosa. Era um órgão vital, um coração externo que pulsava com uma energia invisível e vibrante. A característica mais aterrorizante e hipnótica de sua presença nos céus era o silêncio absoluto que o envolvia. Diferente dos helicópteros da polícia, cujas hélices barulhentas martelam o ar com uma violência mecânica, ou dos aviões que rasgam a abóbada celeste com o rugido ensurdecedor de motores a jato, Toomes deslizava entre os desfiladeiros de vidro e aço dos arranha-céus como um fantasma primordial. Não se ouvia o zumbido de engrenagens, o estalar de pistões ou o giro de turbinas. A única evidência acústica de sua passagem era o som quase imperceptível, um chiado suave e sibilante do vento sendo cirurgicamente cortado por suas penas de aço sintético. Cada lâmina metálica de suas asas reagia com precisão microscópica, ajustando o ângulo de ataque para captar a menor brisa, permitindo que ele flutuasse sobre as correntes de ar com a leveza de uma coruja noturna, enquanto seus olhos, aguçados pela fúria e pela tecnologia, varriam o solo em busca de sua próxima presa. Para o abutre, a metrópole abaixo não passava de um tabuleiro de xadrez onde ele detinha a rainha. Ele experimentava uma visão de túnel característica dos grandes predadores. As luzes da Broadway eram apenas distrações cromáticas, enquanto seus olhos, afiados por décadas de rancor e agora auxiliados pela altura, focavam em alvos específicos. Ele observava a metrópole como um banquete de joias e segredos, calculando a trajetória exata para mergulhar sobre coberturas luxuosas e desaparecer antes mesmo que o primeiro alarme pudesse soar. Toomes sentia-se acima das leis humanas, não apenas fisicamente, mas moralmente. Para ele, o mundo dos que caminham no chão era um mundo de formigas, e ele, o Senhor dos Céus, tinha o direito inerente de colher o que desejasse. A sensação de poder era inebriante, um calor que combatia o gelo das altitudes enquanto ele planejava o próximo golpe que deixaria a cidade de joelhos sob sua sombra alada. Enquanto isso, no nível da rua, a realidade era muito mais cruel e pesada. Peter Parker encontrava-se imerso em um dilema da moeda, dentro do ambiente caótico e esfumaçado do Clarim Diário. O peso da pobreza não era uma metáfora para ele. Eram as contas atrasadas da tia May que ele carregava amassadas no bolso traseiro da calça. O papel estava gasto, úmido de suor e ansiedade, representando avisos de despejo e faturas de luz que pareciam gritar por atenção. Peter sentia o estômago contraído, não apenas de fome, mas de uma responsabilidade que nenhum jovem de sua idade deveria carregar. Ele olhava para as moedas em sua mão, contando e recontando, sabendo que o total não era suficiente nem para uma refeição digna, quanto mais para salvar o lar de sua tia. Foi nesse estado de vulnerabilidade que ele ouviu o som da voz estridente de J. Jonah Jameson. A voz do editor-chefe cortava o ar como uma serra elétrica, ecoando pelas divisórias de vidro e madeira do jornal. Jameson estava possuído por uma fúria lucrativa, oferecendo uma recompensa generosa por fotos nítidas do abutre. Para Peter,
Aquelas palavras não eram apenas um pedido de trabalho, eram uma tábua de salvação envolta em arame farpado. A necessidade financeira transformou-se instantaneamente em um impulso perigoso. Ele sabia que caçar Toomes era um risco suicida para um fotógrafo comum, mas o Homem-Aranha precisava daquele dinheiro. O desespero nublou seu julgamento, transformando o medo em uma audácia imprudente. Ele saiu do prédio do Clarim com a mente fixa na recompensa, ignorando o pressentimento sombrio que sussurrava em seu sentido aranha que ele estava prestes a entrar em um território onde as leis da gravidade eram as únicas que importavam. O confronto não tardou a ocorrer. Peter, vestindo seu traje e patrulhando os terraços mais altos da Quinta Avenue, avistou a silhueta esguia. O que se seguiu foi a emboscada aérea. Peter, ainda confiante demais em sua força proporcional, tentou uma abordagem direta, saltando de uma gárgula de granito com a intenção de derrubar o vilão em pleno voo. Ele subestimou a física do combate aéreo. Toomes, percebendo o ataque, não fugiu, ele manobrou. A velocidade silenciosa do abutre foi desorientadora. Em um instante, Peter estava em rota de colisão. No outro, Toomes estava às suas costas, impulsionado pelo arnês magnético. Peter sentiu o vento cortante nas bochechas, um frio que parecia queimar a pele por baixo da máscara enquanto a velocidade do mergulho aumentava. Então veio a sensação de ser agarrado por garras metálicas. O aperto de Toomes era desumano. O metal das garras parecia fundir o couro de suas botas e o aço do arnês diretamente à carne de Peter. O abutre não apenas o segurou, ele o usou como uma âncora de inércia, girando-o violentamente no ar. O Homem-Aranha sentiu a pressão centrífuga ameaçando deslocar seus ombros, enquanto a visão de Nova York tornava-se um borrão vertiginoso de luzes e sombras. Ele estava fora de seu elemento, um acrobata do chão tentando lutar contra um demônio das alturas, e a dor do aperto metálico era apenas o prelúdio de uma queda que parecia nunca ter fim. Toomes não queria apenas derrotar o intruso, ele queria eliminá-lo com desdém cruel. Ele iniciou o batismo de gelo. Após atingir o topo de um edifício comercial que abrigava um enorme reservatório de água industrial, o abutre desferiu um golpe seco na nuca de Peter, nocauteando-o parcialmente. Com o herói tonto e incapaz de reagir, Toomes abriu as garras e o jogou dentro do tanque de ferro. A transição foi brutal, do ar rarefeito para o frio penetrante da água estagnada. O choque térmico paralisou os músculos de Peter instantaneamente. A água entrou por suas narinas e boca, um líquido pesado e escuro que cheirava a metal oxidado e abandono. Peter afundava, sentindo o traje de nylon tornar-se um fardo de chumbo, puxando-o para as profundezas do tanque. Acima da superfície, a visão era distorcida, mas o som era nítido, o som abafado de Adrian Toomes rindo. Era uma risada seca, desprovida de humanidade, que atravessava a barreira da água como um veredito de morte. Toomes observava de cima, as asas abertas como um anjo da morte, deliciando-se com a visão do herói lutando pateticamente contra a densidade do líquido. Para o abutre, aquilo era apenas a limpeza de um incômodo, um descarte de lixo em um balde de ferro. O que se seguiu foi a imersão em uma escuridão profunda e viscosa, um abismo líquido que parecia querer apagar sua existência. Peter encontrava-se no fundo do tanque, onde a pressão hidrostática agia como uma prensa invisível, comprimindo seu peito já castigado pelas batalhas anteriores. A sensação era de que seus pulmões estavam implodindo sobre o peso da coluna d'água, gerando um desejo animal e desesperado por oxigênio que seu sistema biológico simplesmente não conseguia suprir. Ao forçar o olhar para cima, ele era confrontado pela visão distorcida do céu através da superfície ondulante, um retângulo de luz azulada e trêmula que, aos seus olhos nublados, parecia estar a quilômetros de distância, um paraíso inalcançável. O pânico, frio e paralisante, tentava assumir o controle total de seus nervos, mas o trauma iminente da quase morte agiu como um eletrônico, acendendo uma centelha de pura e bruta sobrevivência que queimou através do gelo em suas veias. Naquela escuridão líquida,
Peter Parker compreendeu algo terrível. Adrian Toomes não era um ladrão comum como os que ele enfrentara no Queens. Ele era um assassino. Toomes não sentira remorso ao largá-lo para morrer. Ele sentira prazer. A percepção de que ele estava lidando com uma malevolência pura e calculista selou-se em sua mente. O trauma daquela asfixia, do frio que parecia congelar sua alma e do silêncio ensurdecedor do tanque mudou Peter para sempre. Ele percebeu que se sobrevivesse, não poderia mais ser apenas o garoto brincalhão. Ele precisaria se tornar algo mais, algo que pudesse enfrentar o predador em seu próprio jogo, ou Nova York se tornaria apenas um cemitério particular de um pássaro de aço. Com um esforço que rasgou suas fibras musculares, Peter cravou as unhas nas paredes de ferro do tanque, iniciando uma escalada desesperada em direção ao último suspiro que o separava da eternidade. Capítulo 1. As Asas da Rapina. Parte 2. A água do reservatório industrial era um abraço de sepultura, um silêncio viscoso e estagnado que tentava, com a paciência das profundezas, reivindicar a vida de Peter Parker. Sob a superfície, o mundo era um borrão de ferro e lodo onde o som morria. Seus dedos, transformados em garras dormentes pelo frio que penetrava impiedosamente as camadas de nylon e elastano de seu traje, arranharam as paredes internas de ferro oxidado com um desespero primitivo, deixando sulcos na ferrugem. Cada centímetro conquistado em direção ao topo era uma batalha excruciante contra a gravidade líquida e contra o desmaio iminente que nublava sua consciência com manchas escuras. Quando sua cabeça finalmente rompeu a superfície, o que ocorreu foi o retorno violento à realidade. O impacto do primeiro suspiro foi brutal. A descrição sensorial do ar gelado entrando nos pulmões assemelhava-se a inalar fragmentos de vidro moído. O oxigênio queimava seu peito com uma ardência química, mas era o único combustível que impedia seu coração de parar de vez. Peter lutou para manter as pálpebras abertas, expelindo jatos de água suja pelas aberturas da máscara enquanto tossia de forma convulsiva. Só mais um pouco, ele sibilou para si mesmo, a voz saindo como um engasgo rouco. Levanta, Parker, não ouse apagar agora. Com um esforço hercúleo, Peter cravou as mãos na borda metálica e rolou para fora do tanque, desabando sobre o telhado de concreto áspero com um baque surdo. O som predominante era o da água pesada escorrendo pelo traje encharcado, um gotejar rítmico e melancólico que ecoava na noite silenciosa, misturado à sua própria respiração ruidosa, entrecortada e trêmula. Ele estava nos estágios iniciais de uma hipotermia severa. Seus dentes batiam de forma ruidosa e incontrolável, produzindo um estalo metálico constante, e sua pele assumira um tom azulado sobre a máscara encharcada, que agora parecia uma mortalha de borracha colada ao rosto. "Você está vivo", ele murmurou entre dentes cerrados, tentando convencer os próprios nervos que se recusavam a obedecer. "Você está vivo, mas ele acha que não." A humilhação, contudo, era mais fria e cortante que a água do reservatório. Enquanto tentava se levantar, sentindo os músculos das pernas falharem e o mundo girar em um arco nauseante, Peter apoiou o peso do corpo sobre os cotovelos e olhou para o céu vasto e vazio onde o rastro silencioso do abutre desaparecera. Naquela noite, a ingenuidade luminosa do jovem herói morreu afogada. "Nunca mais", Peter sussurrou, o gosto de metal e ferrugem invadindo sua boca enquanto cuspia o resto da água estagnada. "Você me ouviu, Toomes. Nunca mais você vai me jogar no chão. Nunca mais eu serei a sua presa." Ele não era mais apenas o vizinho amigável que ajudava idosas a atravessar a rua. Ele era uma vítima que, no âmago de sua dor, escolhera se tornar um caçador. A promessa foi feita entre tremores violentos e o laquejar rítmico de suas feridas. A queda não o havia quebrado sobre a pressão do tanque. Havia, de forma cruel e definitiva,
temperado sua vontade como aço em um banho de gelo absoluto. A dor e a hipotermia deram lugar a um foco obsessivo. Horas depois, Peter encontrava-se em sua escola, aproveitando a permissão de monitoria para utilizar o laboratório de física durante a noite. Ali nasceu a oficina do ódio. Ele não estava mais motivado apenas pelo senso de dever, mas por uma raiva fria e calculista que direcionava cada movimento de suas mãos trêmulas. O ambiente estava imerso no som rítmico de componentes eletrônicos sendo soldados, um estalo elétrico e constante que servia como trilha sonora para sua vingança. O cheiro de ozônio e resina queimada impregnava o ar, uma fragrância técnica que limpava seus sentidos do odor de água estagnada do reservatório. Peter debruçava-se sobre esquemas de engenharia magnética espalhados por sua mesa com uma intensidade febril, os olhos percorrendo linhas de circuitos e cálculos de fluxo que pareciam brilhar sobre a luz amarelada de sua luminária de mesa. Ele percebeu com uma clareza cortante e pragmática que a força bruta, seus socos capazes de amassar ligas de aço e derrubar paredes de concreto, era uma ferramenta inútil e desperdiçada se ele não pudesse sequer tocar a pele do alvo. A percepção de que o intelecto, e não a fibra muscular, era a única arma capaz de derrubar um pássaro de metal que zombava das leis da gravidade tornou-se seu mantra silencioso, repetido a cada batida de seu coração acelerado. Ele estava projetando o inversor magnético, um dispositivo portátil e compacto, mas de complexidade letal, desenhado especificamente para sobrecarregar a frequência fundamental do arnês eletromagnético de Thoms. Peter manipulava fios de cobre ultrafinos, trançando-os em bobinas concêntricas, e soldava capacitores de miniatura com uma precisão cirúrgica que desafiava o cansaço acumulado em seus ombros. Ele sentia o calor seco e pungente do ferro de solda próximo à pele sensível dos dedos, um lembrete constante de que qualquer erro de milímetros poderia comprometer o funcionamento do aparelho. O poder dele vem de uma frequência, Peter murmurava, o suor escorrendo por sua têmpora enquanto ele ajustava um potenciômetro com uma pinça fina. Se eu puder criar um pulso em fase oposta, as asas não serão nada mais do que sucata pesada pendurada em um velho amargurado. Cada conexão feita, cada gota de solda que solidificava com um brilho prateado era um passo calculado em direção ao equilíbrio de forças que o abutre havia quebrado no reservatório. Ele sabia com uma convicção gélida que Tom se sentia um deus intocável por causa de sua invenção. Peter estava ali no silêncio de seu laboratório improvisado para provar que ele era apenas um homem escravizado por uma máquina sofisticada, mas que no fim podia ser simplesmente desligada por um interruptor. A ciência, que durante toda a sua vida fora seu refúgio e sua linguagem particular, agora se transformava. Não era apenas uma ferramenta de estudo, era sua espada afiada, forjada no calor da necessidade e temperada pelo desejo de justiça. Ele testou a continuidade do circuito, ouvindo o bip agudo do multímetro. O som ecoou no quarto como um aviso. A queda acabou, Thoms, ele pensou, fechando a carcaça do dispositivo com um clique seco e definitivo. Agora é a minha vez de ditar as regras do voo. Com o dispositivo concluído e camuflado sobre o seu uniforme, o Aranha partiu para o combate, mas desta vez não haveria surpresa. Ele iniciou o desafio nos céus, mas sob seus próprios termos. Era o final do entardecer, quando o céu de Nova York se tingia de um roxo melancólico e as luzes da cidade começavam a piscar como olhos vigilantes. A descrição do Aranha saltando entre os prédios era de uma elegância mortal. Ele se movia com uma economia de movimentos que demonstrava sua nova cautela. Ele podia sentir o coração bater contra as costelas, um tambor de guerra interno que o mantinha alerta enquanto ele se posicionava em uma zona estratégica. Peter não estava procurando Thoms aleatoriamente, ele estava emitindo um sinal falso, uma provocação magnética que o abutre não conseguiria ignorar. Ele atraiu o vilão para uma zona de baixa altitude, um cânion urbano cercado por edifícios de tijolos aparentes, onde o som do trânsito abafava suas intenções. A baixa altitude limitava a capacidade de manobra de Thoms, forçando-o a voar em linha reta.
O aranha via a silhueta da rapina se aproximando, um ponto negro contra o sol poente. A tensão era palpável, o ar parecia vibrar com a aproximação da máquina eletromagnética, e Peter se preparou para o momento em que o caçador se tornaria a presa, sentindo o peso do inversor em seu pulso, esperando o momento exato em que a distância seria curta o suficiente para que a ciência fizesse o seu trabalho. O abutre mergulhou com a confiança de quem já havia vencido uma vez. Toomes abriu suas garras, preparando-se para rasgar o traje de Peter novamente, mas o que encontrou foi o colapso do magneto. No último segundo, Peter não se esquivou, ele avançou, estendendo o braço e acionando o dispositivo. A descrição sensorial foi um estalo elétrico ensurdecedor, um clarão de luz azul que pareceu congelar o tempo por um milésimo de segundo. O efeito foi imediato e devastador. O som metálico do arnês de Toomes falhando subitamente foi como o grito de uma fera sendo degolada. O campo magnético que sustentava o vilão no ar entrou em curto-circuito, enviando vibrações violentas através do corpo do vilão. Toomes soltou um grito gutural quando a energia residual do arnês atingiu seu sistema nervoso, fazendo seus braços e pernas espasmarem sobre as asas agora inúteis. As penas de aço, antes ferramentas de voo gracioso, tornaram-se apêndices pesados e erráticos, batendo contra as paredes dos edifícios vizinhos e arrancando pedaços de alvenaria. A invencibilidade tecnológica de Adrian Toomes havia sido reduzida a cinzas elétricas em um único golpe de engenhosidade. Ele não era mais o mestre do ar, ele era apenas um homem velho preso a uma sucata quebrado, caindo em direção ao abismo que tanto desprezava. O que se seguiu foi a parte mais visceral do combate, a queda do Ícaro. Com o arnês desativado, o abutre entrou em uma espiral de morte. Peter, movido por um instinto de responsabilidade que nem mesmo a raiva conseguira apagar, lançou-se em direção ao vilão. A sensação de Peter segurando o vilão enquanto ambos despencavam era de um peso absurdo. O metal do arnês era gelado e áspero contra suas mãos. Eles eram uma massa única de vermelho, azul e cinza metálico caindo em direção ao telhado de um prédio de escritórios. O som das asas de aço raspando no concreto durante o impacto foi um ruído ensurdecedor de destruição, um guincho de metal sendo retorcido e tijolos sendo esmagados. O impacto jogou o ar para fora dos pulmões de ambos, lançando-os em direções opostas sobre a superfície do telhado. Ocorreu um silêncio que se segue ao impacto final, um vacúo sonoro onde apenas a fumaça subia do arnês queimado de Toomes. Peter estava de joelhos, o traje rasgado e as mãos esfoladas, mas ele estava vivo. Do outro lado, Adrian Toomes jazia imóvel entre os destroços de sua maior invenção. O pássaro de rapina fora derrubado, não por um punho, mas por uma ideia. O Homem-Aranha olhou para suas mãos, sentindo o tremor da adrenalina passar, percebendo que o céu agora pertencia a ele, mas o preço dessa posse era a perda definitiva de sua inocência juvenil. A batalha terminara, mas a guerra pela alma de Nova York estava apenas começando.